Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, sexta-feira, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Vamos pedir esse Espírito Santo, louvar e agradecer a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo por mais um dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Nosso evangelho de hoje, o evangelho de hoje é de João 6, de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quantos queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavras da salvação, glória a vós. Hoje, sexta-feira, essa semana ainda é uma semana de comemoração de Páscoa. E hoje o Senhor vem nos falar dessa multiplicação de pães. Eu convido você, quando terminar esse momento, que você leia novamente esse evangelho, porque eu sei que é uma dificuldade não só ao meu redor, na minha família, na minha casa, mas provavelmente é na sua também. A dificuldade hoje do pão, a dificuldade do emprego, de suprir as nossas necessidades. E hoje Jesus está nos falando que com Ele os milagres acontecem. Até o pouco que nós temos se torna muito. Hoje o Senhor está nos dizendo isso. E Ele não está falando aqui de partilharmos, só de partilharmos ou de juntarmos a partilha, mas Ele está nos falando do milagre que Ele opera sobre o pouco que nós temos, quando nós nos decidimos a dar, a doar. Porque foi isso que aconteceu. Jesus, para pôr à prova aquele discípulo, ele pergunta, Ele fala àqueles discípulos, mandai que eles se sentem. E aí ele vê a grande multidão e ele diz a Felipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Mas Jesus diz isso para pô-lo à prova. Jesus não diz isso a ele porque ele não sabia o que fazer, mas apenas para pô-lo à prova, para fortalecer a sua fé, ou para que os olhos dele se abrissem para os milagres de Deus. O milagre da multiplicação, que o Senhor realiza todos os dias na minha e na sua vida. Então, hoje podemos nos policiar também, porque hoje o Evangelho está falando comigo e com você, porque o Evangelho é vivo, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela se cumpre no nosso meio todos os dias. Se estamos desesperados porque não sabemos o que fazer, então hoje o Senhor nos pergunta como Ele perguntou a Felipe, aonde vamos comprar pão? É como se o Senhor nos dissesse: o que vamos fazer diante da necessidade desse povo que está faminto? E Felipe diz a ele, que nem 200 moedas de prata bastariam.
Mas Jesus, ele é o Deus do milagre, o milagre da multiplicação. Então o outro discípulo diz a ele, aí um menino com pães e peixe, com 5 pães e 5 peixes. E aí Jesus manda todos se sentarem, e ele faz o milagre a partir daquilo que eles têm. Então, que isso possa ser um milagre hoje na minha vida e na sua vida. Esse primeiro falar de Deus comigo e com você hoje é quando ele pergunta para Felipe, aonde vamos encontrar pão para dar de comer? Provavelmente o Senhor está perguntando para mim e para você nesse dia, o que você vai fazer diante das dificuldades? Como você vai resolver? Mas o Senhor não fala isso para nos testar ou para não fazer nada. Ele fala isso para aumentar a nossa fé nele. E ele faz o milagre a partir daquilo que tem no meio do povo. Só tem 5 pães, só tem 5 peixes. Então ele faz o milagre a partir do que tem. E ali ele faz a multiplicação dos pães. Então que possamos nos abrir para o Senhor nesse dia e apresentarmos ao Senhor o que temos. Se temos só algumas moedas, então apresentemos ao Senhor. Senhor, nós só temos essas moedas, mas temos tantas coisas para pagar. É esperar no Senhor que o Senhor pode fazer essa multiplicação, esse milagre. É pedir do Senhor hoje qual é o milagre que nós precisamos, qual é o milagre que você precisa, ou o milagre que eu preciso. Mas pedir confiando que Deus pode realizar. E Ele realiza além do que nós necessitamos. Porque a palavra não mente. Ele nos diz hoje que a multiplicação foi tão grande que todo mundo se saciou, comeu o que quis e ainda sobrou. E sobrou muito. Porque quando Deus faz o milagre, Ele faz para suprir todas as nossas necessidades. Não só a que nós pedimos, mas a que Ele sabe que nós precisamos. Então que possamos apresentar ao Senhor hoje as nossas necessidades, mas também que possamos colocar à disposição do Senhor o que nós temos para que Ele possa fazer o milagre. Eu só tenho um pão, então apresenta para o Senhor, Senhor, eu só tenho isso. E espera que o Senhor vai fazer o milagre. Mas é preciso também apresentar ao Senhor o que tem. Não é preciso só apresentar a necessidade, mas apresentar também o que você tem. Porque foi isso que o discípulo fez. Diante de toda aquela multidão que estava lá, que Jesus manda se sentar, ele diz, nós só temos um menino com pães e peixe. Ele apresenta uma solução, ele diz para o Senhor, eu só tenho isso. E Deus opera um milagre. Então que nesse dia o Senhor possa operar o milagre em mim e você, naquilo que nós já temos. Naquilo que nós temos, que o Senhor possa suprir a nossa necessidade a partir do que nós temos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.